Sua irmã fez aqui no Elite, né? Ela passou ou não? Passou? Aí ela te incentivou a vir estudar. Porra, passou, então eu vou passar também, né? O ser humano é assim, né? Você vê o outro conseguindo e fala, pô, ele conseguiu, eu também consigo. Não é isso? Veja aí, monitor, como é que tá, monitora, como é que tá. Parece minha filha essa monitora, eu já falei pra você, né? Será que não rolou alguma coisa estranha aí, não, né? Brincadeira. Ixi, tudo certo, né? A gente brinca, né? Ela sabe que a gente é brincadeira. Gente, bora lá então. Ó, são duas aulas, primeira aula, aula 7, tá? Pode começar a responder as questões. Meu aluno do online trouxe nessa primeira aula para vocês uma bateria de 30 questões. Pega o seu material, vão dar uma folhada rápida lá no material comigo. Ó, tem um resumo aqui para vocês. Como é que vai funcionar? Vocês vão responder as questões. São assuntos que você já viu de alguma forma. Vão responder as questões. E eu vou trazer para o quadro aqui, vou explanando e a gente vai comentando com vocês. Esse resumo, ó, tá aqui no começo aqui, fala da introdução, do conceito de direito administrativo. Olha lá, tem as fontes, só as palavras-chave. Quais são as fontes do direito administrativo? Qual que é o sistema administrativo adotado no Brasil? Dê uma olhada lá comigo. O sistema de jurisdição única, o que, que é isso? Só o judiciário pode dirimir um conflito em caráter definitivo. Tudo vai para o judiciário, é o judiciário que dá a palavra final. Aí descendo ali tem os sentidos da palavra administração, tem uma questão sobre isso, inclusive. Qual o critério adotado no Brasil? É o formal, subjetivo, orgânico. E aí descendo ali tem os outros critérios, material, objetivo, funcional. Aí desce comigo ali técnicas administrativas, você já sabe as técnicas, já estudou nas outras aulas, que é a centralização, a descentralização e a desconcentração, tá certo? E aí tá só o creme ali para você. Isso aqui é para aluno preguiçoso que não gosta nem de anotar. Aí continuando ali, mas é para anotar também, né? Tem o item 2, olha lá no seu material, o item 2, administração indireta. Eu explico cada uma. Professor, você está vendo um monte de exemplo que eu dei ali de autarquia? Olha lá. Porque a banca Setup adora cobrar exemplo. Fiz levantamento da banca, ela gosta de cobrar exemplo. Então você tem que decorar alguns. E eu vou te dar uns macetes para você decorar alguns. Já vou te dar uns que começam com I. Pensa comigo. O IBAMA. IBAMA e IBGE. Quem é mais foda? Quem é mais contundente, assim? O IBAMA ou o IBGE, meu querido? IBAMA. Quem é a autarquia, então? Quem que é a autarquia? O IBAMA. A autarquia é de direito público. A autarquia não é de direito público? Então é o IBAMA. O IBGE é o quê, então? Fundação. IBGE é fundação. Você tem que ir gravando, tá? Isso é uma associação que eu achei interessante, ó. IBAMA mais contundente, autarquia, direito público. Autarquia, atividade típica de Estado. IBAMA, fundação pública. Você tem que ir gravando, tá? Os exemplos. Eu vou passando os princípios para vocês. Os expressos é o LIMP, tá? Tranquilo. Aí depois eu venho os implícitos. Olha lá, implícitos. Os que não estão escritos. Trago ali para o seu material. Aí depois vira a folha. Vira a folha, a gente fala dos poderes. Olha só. Eu falo rapidamente de cada poder e eu falo das fases dos poderes. Isso aqui é um resumo. Isso aqui se lê rapidão. E tá as fases dos poderes. A única que não pode delegar, qual que é? São quatro. Consentimento, fiscalização, sanção e a primeira fase é a ordem. A única que não pode delegar é a primeira. Olha lá, ordem não pode delegar. As outras podem delegar. E aí vem as questões, que é o que a gente vai entrar agora. Você vai responder essas 30 questões e eu vou aqui no quadro com vocês. Bora lá. Responde aí. Responde para mim pelo menos até a questão, pelo menos até a 12. Pelo menos até a 12. Até a 12 eu vou numerar aqui para vocês. Bora lá. Direito administrativo.
Até a 12, pelo menos. Quem conseguir ir fazendo mais pode ir, não tem problema, mas pelo menos até a 12. Pode responder as questões, tá, gente? O foco é fazer as questões. Depois eu venho aqui pro quadro.
E aí, fizeram até a 12 já? Senhores, ó, eu vou puxando nas questões, o foco aqui, quem quiser do online só printa, foca nas questões. Fiz um breve resumo só para você entender. A primeira questão, vamos lá. A primeira questão está aqui nesse quadro. Está no seu material e aqui nesse quadro. Vamos lá. A primeira questão fala, deixa eu pegar aqui. No direito administrativo brasileiro, a administração, isso caiu na PM, caiu no bombeiro, esse tipo de questão, e essa questão mata muita gente. É a questão chatinha essa primeira. No direito administrativo brasileiro, a administração pública pode ser conceituada a partir de diferentes critérios.
Assinala a alternativa que não, marco não, que não corresponde a um critério adotado pelo ordenamento jurídico. O que não é adotado. Tem o critério adotado e ele quer o que não é adotado. Então vamos lá. Qual o critério de administração pública no Brasil? Essa expressão administração pública é composta pela direta e indireta. A direta é a União, Estado, DF, municípios. Vocês já sabem disso. E a indireta é a fase: fundação, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Essa aula é mais avançada que a de revisão, tá, gente? Então, a minha aula normal é mais pausada, tá? Hoje é porrada, tá? Hoje vai ser o caralho aqui. Vamos pra cima. Vem pra cá. Então, aqui. A administração no Brasil o critério adotado. Eu te dei um macete. Para entrar na SEAP, você vai passar por um curso de formação com muito suor. Você vai entrar na SEAP ou você vai entrar na Guarda Municipal. Formação com muito suor, você vai entrar no teu concurso. Então, o critério é formal, subjetivo, orgânico. Esse é o critério adotado. Então, essa expressão administração pública, ela é adotada pelo critério formal, subjetivo, orgânico. O critério, e quem que é? Eu olho para esses aqui. São essas 8 pessoas que são administração pública no Brasil. São essas. Não importa o que ela faz. Pouco importa o que ela faz. Importa quem ela é. São vocês 8? Sim. Então, é a administração pública no Brasil. O critério não adotado é o nome, é material, objetivo ou funcional. Ele olha para o que ela está fazendo. Não é o adotado. Então, por exemplo, faz poder de polícia, tem intervenção, exerce atividade de desapropriação, conforme o que está fazendo a administração pública. Não é o nosso critério adotado. O nosso critério é o critério formal, subjetivo ou orgânico. Todas essas palavras é a mesma coisa. O formal, subjetivo, orgânico refere-se à nossa expressão administração pública adotada no Brasil. A questão, vamos lá. A questão fala o quê? Eu quero o critério que não é adotado. C. O que não é adotado é o C, está aqui na linha de baixo. Entenderam, senhores? Caralho, uma questão dessa. E cuidado, porque a prova, eu vi provas que ela fala o seguinte: o conjunto de órgãos e agentes. Opa, falou o conjunto de órgãos e agentes. Você já lembra onde? Formal, subjetivo, orgânico. No exercício da função administrativa. Tá aqui. Agora, aqui embaixo, ela vai falar o seguinte: o critério material é a função administrativa. Opa, aqui fala função administrativa e aqui fala... Nas duas fala sim. E qual a diferença? Aqui em cima fala pessoas, órgãos e agentes. Na parte de cima, que é o nosso critério, tem que falar das pessoas. Então, se é composta por pessoas, órgãos e agentes, fazendo a função administrativa é o critério formal, subjetivo, orgânico. Não, é a própria função, é a própria atividade desempenhada, não é o critério adotado, é o material objetivo funcional. Se você gravar o macete, formação com muito suor, formal, subjetivo, orgânico, você sabe que o contrário de formal é material, o contrário de subjetivo é objetivo, o contrário de orgânico é funcional. Dá para você fazer a associação. São 6 palavras que tem que estar dividida na tua caixinha e na sua cabeça. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui eu fiz um macete para vocês, ó. Quem que é de direito privado? Tá aqui, ó, puxei a flechinha. Essa aqui é de direito privado, essa e essa aqui. Se é de direito privado, eu falo que é autorizada por lei. Aqui, quem é de direito público? Autarquia. Opa, essa pode ser os dois, olha aqui. Quando a fundação é de direito público, ela é o quê? Criada por lei. Só um macete aí para você. Aqui, técnica, centralização. O próprio Pará fazendo atividade. Descentralização, ó, cria entidade. Descentralização, CE, cria entidade. Cria entidade. Tem subordinação? Não tem. Tem controle, tem tutela, tem supervisão. Desconcentração, cria CO, cria órgão, cria órgão. A hierarquia e a subordinação. Exemplo, o Estado do Pará tem a Secretaria de Segurança Pública, tem a SEAP. Nesse liame aqui, há ou não subordinação? Há subordinação. Então, todos aqui são órgãos. E o órgão aqui, Secretaria de Segurança, a SEAP também é um órgão, estão subordinadas ao Estado do Pará. Na desconcentração tem hierarquia e não cria outra pessoa, é no âmbito interno. Beleza? Então, vamos para as questões aqui. Questão número 2. No que se refere a técnicas de organização administrativa, a desconcentração caracteriza por ser um processo eminentemente interno que... Qual o gabarito da 2? Distribui competência dentro de uma mesma pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica. Ele falou, tem hierarquia. Está correto. Desconcentração, ó. Desconcentração, a hierarquia, a subordinação. E é um processo interno. Tem apenas uma pessoa. Qual é a pessoa que tem aqui? O Estado do Pará. Esses aqui de baixo são pessoas? Não são pessoas. São órgãos públicos. Órgãos públicos não são pessoas. São centros despersonalizados. Tá tudo certo? Vamos ver por que a...
Distribui competência para outra pessoa. Falou em outra pessoa. De uma pessoa para outra é descentralização. Ó. Descentralização tem a administração direta, que é uma pessoa, cria outra pessoa. A administração indireta, que é a fase. Para a fase, ela transfere a titularidade mais a execução da atividade. Professor, tem hierarquia? Não tem. Tem o quê? Controle, tutela, tem supervisão da direta para a indireta. Beleza? A letra A está errada. A B, cria entidades dotadas de personalidade. Opa! Cria entidades, falou em entidades, você já vai lembrar que aqui são entidades. A Fundação, a Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública são entidades. Tranquila? Qualquer dúvida, fala comigo, não pode ser com dúvida. Quem está começando vai ser uma porradinha ali ou outra, mas já vão se espertando, né, seus putos? Vamos lá para a letra C, já foi o gabarito. Então, 2, já falei o gabarito para vocês. A C, vamos ver a D. Tá tranquilo, gente? Transfere a titularidade e execução do serviço para particulares. Para. Tem descentralização para particulares, concessionários, permissionários, autorizatários. Quando eu transfiro para um particular, tem uma diferença. Quando é para um particular, é somente a execução. Tem a descentralização para o particular, que se chama colaboração ou delegação. Colaboração ou delegação para um particular. Exemplo, aqui transfere o transporte público para a concessionária de ônibus. Ela tem uma concessão. Enfim, ela recebe somente a execução, ela não é titular. Beleza? E o que ele falou aqui, ó? Na 2, né? Transfere para particulares mediante contrato. Particulares não recebe titularidade. Corta a palavra titularidade na letra E. Corta a palavra titularidade. Aqui é uma forma de descentralização, mas não passa a titularidade. Vamos para o 3. Acerca da criação de entidades de administração indireta, de acordo com o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, assinale a correta. Sempre marca, gente. Marca ali, ó, correta. Ele quer a correta, para não cair no erro. As empresas públicas são criadas diretamente por lei. Empresa pública, gente. Empresa pública, qual a natureza jurídica dela? Empresa pública, qual a natureza jurídica dela? Direito? O cara pode falar direito, empresa pública, direito público. Pelo amor de Deus, meu querido. Privado. Quem que é de direito público? A autarquia. A autarquia, direito público. Empresa pública. Você pode pensar uma regra assim, ó. Autarquia, direito público. As outras são de direito privado. Ah, mas eu sei que a fundação pode ser os dois. É uma forma de você não tentar lembrar. Ah, a autarquia. Aqui no Pará você fala pro cara assim, nossa, fulano é uma autarquia. Quer dizer que você está dizendo que o cara é foda, não é isso? Fala autarquia, aqui o paraense fala muito disso. Fala autarquia. A autarquia é personalidade jurídica de direito público, faz atividade típica do Estado, atividade principal do Estado. E ela é de direito público. A fundação pode ser os dois. Empresa pública, sociedade de economia mista, direito privado. O que a questão falou aqui? Empresas públicas são criadas diretamente por lei. Para lá. Criada está errado, porque quando é de direito privado, eu falo que são autorizadas por lei. Corta essa palavra criada, eu coloco a palavra autorizada junto ali. Autorizada. E não é por lei complementar não, meu lindo. Qual que é a forma de lei? Lei ordinária. Lei ordinária, ou ele pode falar lei ordinária é específica. Todas são por lei específica. Todas são por lei específica. A diferença é que uma é criada por lei ordinária específica e a outra é autorizada por lei ordinária específica. Entenderam? Então, tá errado ali. E outra, quando eu falo a expressão lei complementar, você tem que lembrar de uma coisa. A finalidade da fundação será definida por meio de lei complementar. Professor, mas a fundação é criada? Calma lá, estou falando outra coisa. A finalidade é uma coisa. A finalidade da fundação é definida em lei complementar. Ela é criada por autorização legal. Olha só o que eu falei. Criada por autorização legal. Está correta essa expressão. Porque eu usei a palavra criada, só que logo em seguida eu falei a palavra autorização. Tem que ter a palavra autorização junto. Criada por autorização legal. Vamos para B. Somente lei específica pode criar uma autarquia. Está certo ou está errado? Certo ou errado, querido? Tá tranquilo? Somente lei específica, ok? Todas são por lei específica. E ele usou a palavrinha mãe. Qual a palavrinha mãe? Criada. Todas são por lei específica. A diferença é que uma é autorizada, a outra é criada. Quem é criada? Direito público. Quem é autorizada? Direito privado.
Se a natureza é de direito público, é criada. Se a natureza é de direito privado, é autorizada. Então, qual o gabarito dessa? Letra B. Então só sucesso, caralho. Só o sucesso. Letra C. A instituição de sociedade de economia mista independe de autorização legislativa. É isso? Constituir uma sociedade de economia mista não precisa de autorização legislativa? Precisa de autorização legislativa, sim. As fundações de direito privado são criadas por decreto. É isso, senhores? É decreto? Mediante lei. 4. Então vai cortando, você já vai montando a explicação. Você vai cortando um X ali, escreve a palavra lei, você vai escrevendo no seu material. Pelo amor de Deus, meu querido. Vamos montando o teu resumo aí, depois você não vai saber qual que é o erro. 4. Diferencia as empresas públicas da sociedade de economia mista por diversos fatores. Sobre sociedade de economia mista é correto afirmar. Sociedade de economia mista, olha o macete que é para você, ó. Sociedade de economia mista. Mista, o capital dela é o quê, meu querido? O nome tem, a palavra tem poder. Sociedade de economia mista, o capital dela é o quê? Misto. Público mais privado. E tem o S aqui, tem o S, você vai lembrar que ela é somente SA. A forma dela, a forma empresarial dela é somente sociedade anônima. Somente sociedade anônima. Empresa pública, qualquer forma de direito. Qualquer forma admitida em direito. Ó, o capital dela é o quê? Misto. O nome já está falando, o capital é o quê? Misto. A empresa pública, o capital é integralmente público. O capital dela é integralmente público. Beleza, senhores? Vamos para a questão. Seu capital deve ser integralmente detido pelo poder público. A letra A está errada. Essa característica é de empresa pública. Essa característica da A é de empresa pública. B. Pode revestir de qualquer das formas societárias admitidas em direito. Não. Essa característica é de empresa pública. Essa característica é de empresa pública. Empresa pública é qualquer forma admitida em direito. Sociedade de economia mista é somente sociedade anônima. Somente sociedade anônima. Deve ser constituída obrigatoriamente sobre a forma de sociedade anônima SA. Tá certo ou tá errado essa? Correto, esse é o gabarito 4, letra C. Por que está errada a D? Suas demandas judiciais no âmbito federal competem sempre na Justiça Federal. Sociedade de economia mista é exceção. Sociedade de economia mista, mesmo ela sendo federal, o foro competente é o quê, gente? Justiça Estadual. Tem uma exceção que ela pode ser no federal? Tem. Se a tua prova falar Sociedade de Economia Mista Federal, quando a União atuar como assistente ou oponente, aí seria federal. É uma exceção. Mas você grava aqui Sociedade de Economia Mista Federal, o foro competente é o quê? Estadual. Beleza? Então, tá errado ali a D. 5. Segundo a teoria do órgão da imputação volitiva, os órgãos públicos são centros de competência despersonalizados. Sobre eles, analisa os itens abaixo. Órgão público possui personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. A guarda municipal é o quê, meu querido aluno? Um órgão público. Quando o guarda municipal comete um ato, é o guarda que vai responder? É o município. Órgão não tem personalidade, ele falou que tem, está errado. A atuação do agente público é imputada à pessoa jurídica que o órgão integra, tá certo isso? Sim, a atuação é imputada ao órgão ao qual ele integra. Corretíssimo. 3. Órgãos são criados e extintos por meio de lei. Correto. Órgão é criado e extinto por lei. Aqui não precisa ser lei específica. As da indireta tem que ser lei específica. O órgão não precisa ser lei específica. Continuando. Em regra, os órgãos não possuem capacidade processual. Certo também. Regra não tem capacidade processual. Exemplo. Um órgão pode entrar numa demanda? Não. Mas a Câmara dos Vereadores, por exemplo, é um órgão que independente. Os órgãos independentes e os autônomos, por exemplo, uma secretaria é um órgão autônomo. E os independentes, eles podem entrar em juízo para defender as prerrogativas deles. Para defender prerrogativas processuais. Então, via de regra, não entra na justiça um órgão. Por exemplo, vai processar a guarda? Não. A guarda não vai entrar na justiça, vai processar o município. O órgão não vai demandar judicialmente. Ressalvado quem? Os independentes, que são da cúpula, e os autônomos, que estão logo abaixo, que são secretarias, por exemplo, pode pleitear para defender as prerrogativas deles. Beleza? Então, e ele falou correto, em regra, não tem capacidade processual. Às vezes, em vez de falar capacidade processual, eu vi a prova que falou assim, em regra, não tem personalidade jurídica.
Pode marcar correto também. Em regra, não tem personalidade jurídica. Ou a prova pode falar, não tem personalidade jurídica, está correto também. Os dois estão corretos. Beleza? Tem que ter jogo de prova. Jogo de prova é saber dançar ali conforme a questão fala. Beleza? 4, tranquilo? Vamos para 5. Vamos para 5. 6. A 5 eu já falei, a 4 o gabarito é o quê? Letra C. A 5 o gabarito é B, né? Apenas o item 1 está errado. Então, letra B. Vamos para 6, meu querido. A qualificação atribuída pelo governo federal, a autarquia ou fundação, que celebra um contrato de gestão para ampliação de sua autonomia, fixação de metas de desempenho, denomina-se o quê? Hã? Essa maioria erra. Essa maioria erra. Vamos lá. Agência executiva, agência reguladora. Pensa comigo. Agência reguladora, vamos primeiro. As agências reguladoras, lembra lá, a Anatel, lembra da pandemia Anvisa? Essas agências, elas são classificadas como o quê, gente? Autarquias. Elas fiscalizam o setor da economia. Por exemplo, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa agência fiscaliza o segmento de energia elétrica. As agências reguladoras são autarquias. Pronto? Professor, e o termo agência executiva? A agência executiva não é uma entidade em si. Ela é uma qualificação. É como se eu te falasse assim, cara, você é autarquia, né? Fala autarquia, você é uma autarquia. Agora eu vou te dar um título. Você continua sendo autarquia e eu vou te chamar de agência executiva. Você já era autarquia e você recebeu só uma qualificação. Então o termo agência executiva quer dizer o seguinte, qualificação. É um título que eu dou para uma autarquia ou fundação. A autarquia ou fundação recebe um título. Qual o nome do título? Agência executiva. Mas em troca do quê, professor? Para ela ser mais eficiente. Basicamente é o seguinte, ó, vamos fazer um contrato de gestão, vamos fazer um plano de meta de desempenho e você vai melhorar o teu trabalho aí. Beleza, autarquia? Bom, pronto. A autarquia e fundação recebeu um título. E qual o nome do título? Agência executiva. Então, agência executiva, essa expressão não é uma entidade própria. Ela é uma denominação, é um status conferido para uma entidade já existente. E eu vou além. Esse título de agência executiva pode ser conferido para autarquia, fundação e órgãos públicos. Não é muito comum em órgão, mas pode ser para órgãos públicos também. Beleza? Então, qual o gabarito aqui? Olha a palavra-chave lá. Ó. Qualificação atribuída. Marca aquela palavra. Qualificação atribuída. Olha ali. Pelo governo, a fundação celebra um contrato de gestão. Marca a palavra contrato de gestão. Ou ele pode falar um contrato de desempenho, tá, gente? Ao invés de gestão, um contrato de desempenho. E o termo é agência executiva. E eu vou te dar o único exemplo de uma agência executiva que tem na doutrina. É o Inmetro. O Inmetro para aferir os objetos. O Inmetro, anota do lado aí. O Inmetro é uma agência executiva. O Inmetro é uma autarquia e recebeu esse título de agência executiva. Beleza? Se cair um único exemplo, é esse que você tem que gravar. O Inmetro é uma agência executiva. Beleza? Caiu para oficial essa questão. O gabarito preliminar aqui no Elite eu errei, o gabarito preliminar. E aí eu fiz o recurso a anular a questão da banca, da CESP, a anular a questão, porque a CESP, ela, de forma equivocada, ela considerou a agência executiva como se fosse uma entidade em si. E a agência executiva não é uma entidade em si. Caralho, deu divergência aqui nos professores e tal. E eu falei, fica o meu gabarito. Daí ficou o meu gabarito, adivinha o que aconteceu? Eu errei o gabarito. Aí eu falei, não concordo, meti o recurso, consegui anular a questão, entendeu? Porque a agência executiva é o quê? A agência executiva é uma qualificadora conferida para autarquia, fundação ou para órgão público. Aprenderam isso, gente? Aprenderam? E eu vou dar uma a mais. A agência executiva só no âmbito federal. Só no âmbito federal. Anota aí do lado do material. Só federal. Eu posso ter essa qualificação só no âmbito federal, isso a doutrina diz. A agência reguladora pode ter federal, estadual, em todos os módulos. Bora para a próxima. Então, o gabarito da sexta, qual que é? C. Você errou, mas você já aprendeu isso. Você já não erra a próxima, né, meu querido? Sexta. Sétima. De acordo com a doutrina majoritária, a distribuição de competência dentro da mesma pessoa caracteriza como o quê? É dentro da mesma pessoa, gente. Se é dentro da mesma pessoa, é criação de órgãos. Se é criação de órgãos, você vai lembrar do quê? Desconcentração, tá aqui, ó, dentro da mesma pessoa, o Pará distribuiu a hierarquia, a subordinação, o gabarito da 7, qual que é? Letra B. Esse nível aqui é próximo de edital, assim, essa aula desse tipo assim, é aula pro cara que já tá vibrando. Tá vibrando, aluno?
Vibra, aluno? O aluno tem que responder. Quando o aluno responde, fica legal. 8. Na descentralização por outorga, também chamada funcional ou técnica, o Estado cria uma entidade e a ela transfere. Qual que é o gabarito da 8? Por outorga, técnica por serviço ou funcional. Nada mais, nada menos que é criar a indireta. Quando o Estado cria a indireta, ele faz o quê? Transfere o quê? Titularidade de execução mediante uma lei específica. Qual o gabarito? Letra B. 8ª, letra B. Vamos para a 9ª, meu querido aluno. No que concerne a relação entre administração direta e administração indireta, é incorreto. Marca o incorreto lá, gente. Marca o incorreto. A 9ª. Existe subordinação hierárquica plena entre o ministério e a autarquia vinculada. É isso, gente? Tem hierarquia plena, olha aqui. Tem hierarquia administração direta, criar indireta. Tem hierarquia nessa relação, gente? Não tem hierarquia. E ele exagerou ainda, ele falou, tem hierarquia plena, não é qualquer tipo de hierarquia, não, é plena, não tem hierarquia. Tem o quê? Controle, tutela, supervisão ministerial ou secretarial. Como assim supervisão ou controle? Eu vou te dar um exemplo. A União cria uma autarquia, exemplo, INSS. O INSS, qual a finalidade do INSS? Previdência Social. Mas o cara do INSS queria ser polícia. E ele não estudou para polícia, só que ele começou a querer prender os outros. Ele, belo dia, foi para o trabalho, pegou e colocou uma roupa preta assim, e saiu e começou a fazer a abordagem e prender as pessoas. Opa, fugiu o quê? A finalidade. A finalidade do INSS é ficar efetuando prisões, abordagem? Não. Então vai ter um controle, vai ter uma tutela, vai ter uma supervisão, mas não tem hierarquia. Porque o INSS estava fugindo da finalidade essencial dele, que é previdência social. Só tem o controle, mas não tem hierarquia. Então, qual o gabarito dessa? Ah, de cara já está errada a letra A. 9 de cara está errada a letra A, as demais estão o quê? Corretas. Vamos para 10, sobre as autarquias. Tua banca adora autarquia, inclusive caiu na CETAP o quê? Sobre a autarquia. Vamos lá, sobre as autarquias, assinala a alternativa que apresenta uma característica desse ente. Seria melhor falar entidade, né? Porque ente, normalmente a gente fala para a União, Estado, DF, o município. Mas tudo bem, você não vai ser tão preciosíssimo. É o comando, você vai ficar julgando o comando, né, meu querido? Vamos então, qual que é o gabarito aí? Uma característica da autarquia. Qual que é uma característica? Personalidade de direito privado, é isso, gente? A autarquia é de direito público. Seus bens são privados? Não, se ela é de direito público, os bens dela é o quê? Público. Desempenho atividade típica de Estado. Isso, atividade típica. O que quer dizer atividade típica? Atividade principal, atividade essencial do Estado. Letra D, são criadas por exploração? Não, quem explora a atividade econômica são duas, empresa pública e sociedade de economia mista, mas as duas também podem prestar serviço público. Pode explorar a atividade econômica ou prestar serviço público às empresas públicas. Esse conceito não é de autarquia. Então o gabarito da 10 é o quê, meu querido? Letra C. Tá manjando aí, né? 11. A entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social, marca a palavra, é integralmente público. Quem que é integralmente público, gente? Quem é empresa pública é 100% público. Em empresa pública é 100% público. Então, qual o gabarito aí? Marca a palavra integralmente. Ele foi te dando as deixas. Vamos pegar, da indireta, dotada de direito privado, marca. Opa, se é de direito privado, você já sabe, direito privado tá essas duas aqui, e você sabe que pode ser a fundação também. Aí ele continua. Com criação autorizada por lei. Não ajudou nada, que você sabe que as 3 que são de direito privado são autorizadas. Cujo capital social é integralmente. Aqui ele entrega o ouro, meu querido aluno, integralmente. Você lembra de quem? É empresa pública. Professor, a sociedade de economia mista, o capital dela é o quê, meu querido aluno? Misto. Sociedade de economia mista, o capital dela é misto. É público mais privado, mas a maioria, o controle é de quem? Público. O controle é público. Beleza, senhores? Então, vamos lá para a próxima. Eu estava em qual mesmo? 11 é a letra E. Vamos para 12. A 12 é o seguinte, é decoreba. A 12 é o seguinte, deixa eu apagar esse cantinho aqui, A 12... Eu vou te dar um macete para você tentar lembrar. Em empresa pública, eu vou fazer o E aqui, parecido um C. Para você lembrar de qual? Da Caixa e dos Correios. Professor, como assim? Esse E aqui faz assim
Caixa, Correios. Pra você lembrar que empresa pública, a Caixa e o Correio são o quê? Empresa pública. Agora, sociedade de economia mista. Os principais. Banco do Brasil e a Petrobras. Os principais. Com isso aqui você vai matar essa próxima questão, vai. Mata essa questão lá para mim. Qual o gabarito? Ele quer incorreta, gente. Não precisa, aqui a questão não pede a decoreba de tudo. Com essas ali que está no quadro, você já mata a questão. Sabendo que a Caixa e o Correios são empresa pública e sabendo que a Petrobras e o Banco do Brasil são sociedade de economia mista. Letra C. Onde que está o erro lá na letra C? A Petrobras. Corta a Petrobras. Ele falou que é empresa pública. A Petrobras é o quê? Sociedade de economia mista. Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Todas as outras estão corretas. Professor, vale a pena dar uma lida nisso. A tua banca pode cobrar uma decorebinha disso, tá? Vale a pena. Eu coloquei o resumo de vários exemplos lá. Todos os exemplos que eu tirei lá foi da tua banca. 80% foi da tua banca, uma ou outra que eu acrescentei. O Banco Nacional do Desenvolvimento Social é o quê? Fala para mim. O Banco Nacional é uma dessas duas. É empresa pública ou sociedade de economia mista? Banco, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é empresa pública. Tá bom? O BNDES é empresa pública, está lá no teu resumo, está lá no teu material isso, tá bom, gente? Então, A12 é a letra C. Vou dar mais uns minutinhos para vocês continuar aí, responder para mim até... Eu quero que vocês respondam para mim até... Até a 20. Até a 20. Responde para mim até a 20. Tira a foto. Vou apagar. Até a 20. Foca nas questões hoje, tá? Hoje eu foco nas questões, revisão nas questões. Tá certo? Quero que vocês foquem nas questões. Revisão por meio de questão. Isso aqui eu só vou mostrando para vocês. Posso apagar esse canto aqui? Esse lado aqui? Alguém está anotando aqui ou não? Você que chegou depois já anotou aqui? Esse lado aqui? Já. Você viu que eu estou humanizado? Eu não era humanizado assim, pedir para o aluno que chegou depois. Porra, eu estou muito humanizado, cara. Eu vou colocar um princípio aqui para vocês que sobre os princípios. Eu vou trazer um princípio para o quadro aqui que é um princípio que dá mais trabalho para diferenciar.
E aí, já fizeram até a 20? Mais um tempinho? Bora lá? Senhores, ó, o foco hoje é a questão, eu estou puxando aqui só o principal, que eu vejo que vai dar mais trabalho. Dos princípios da administração pública, vamos estudar agora questões dos princípios da administração pública. Eu tenho os expressos, estão escritos, expresso, explícitos, está lá no 37, caput. Cuidado, que para dizer se um princípio é expresso ou não, eu olho como referência, como parâmetro o quê? O artigo 37 da Constituição. Por exemplo, o contraditório e ampla defesa é um princípio expresso ou um princípio implícito? Implícito. Ele está escrito na Constituição, mas ele não está onde? No 37. Aí o quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os implícitos são vários, a supremacia, a indisponibilidade. Eu trouxe para você aqui uma que eu já vi a tua banca cobrar e dá trabalho, tá bom? Esse aqui, razoabilidade e proporcionalidade, muitas vezes os manuais traz como sinônimos, como conceito único, traz junto, até na mesma alternativa. Mas se a prova quiser diferenciar aí, que vai dar porrada, cara. Se a prova vir diferenciar, só os alunos do Elite vão acertar essa questão, amém? Ó, razoabilidade é um gênero, é o mais amplo. Então anota lá que ele é o princípio mais abrangente, ele é o gênero. Ele é o gênero. Eu vou fazer questão de explicar isso porque eu vi, caiu inclusive na prova da PF. Na prova da PF falou isso aqui, ó. Padrões normais de aceitabilidade é razoabilidade, correto. Na prova da PF. Na prova da CEAP caiu já essas expressões, equilíbrio, coerência e bom senso. O agente atuar com equilíbrio, com coerência, com bom senso, qual dos princípios? Razoabilidade. Evitar restrições abusivas, razoabilidade. Agir com moderação e racionalidade. Olha aqui, essa expressão pouco vi cair. Mas está relacionada a qual princípio? Razoabilidade. Cuidado, ele pode cobrar os conceitos e não querer diferenciar os dois. Você tem que saber o que a questão quer. Ela pode querer cobrar junto, tudo misturado, os dois juntos, ok. Ou querer diferenciar. Se ela querer diferenciar, você pega aqui. E o da proporcionalidade, as palavras-chave aqui, ó. É agir com adequação. Eu vou pegar o meio apto, adequado para o fim que eu quero. Esse meio apto, eu vou agir com necessidade. Eu vou usar o meio menos gravoso. O meio menos gravoso. E aí tem outra palavra que está no teu material, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Pô, já está falando, a proporcionalidade em sentido estrito é o próprio princípio da proporcionalidade. Ou seja, a proporcionalidade em sentido estrito é fazer uma ponderação das vantagens e desvantagens. E para ser o ato proporcional, eu vou fazer a teoria dos 3 testes. Olha, o ato é adequado? Sim. O ato é necessário? O ato é proporcional? Sim. Preencheu esses 3 quesitos, o ato é proporcional. Então, concorda comigo que gravar a proporcionalidade é mais fácil? Concorda que tem bem menos palavras? Então, na dúvida, se você for preguiçoso, o que tu faz? Decora essas expressões, ó. Proporcionalidade, adequação, necessidade. Proporcionalidade, adequação, necessidade. Pronto. Não sei o outro, marco a razoabilidade. Isso é pro puto que não estuda, né, cara? Não é o nosso aluno, né? Vai estudar tudo. Mas você já sabe que essas palavras aqui estão relacionadas. Bora lá. Para as questões. Nem é de proporcionalidade, né? Eu só expliquei esse, mas vamos para 13. Qual é o gabarito da 13? É princípios. Aqui está trabalhando todos os princípios, em geral. Expressos, implícitos. Para o direito administrativo, o princípio que determina privilégio jurídico, sobrepondo interesse público do particular, privilegiando a administração em face do administrado e garantindo à administração prerrogativas e obrigações não extensivas ao administrado. Qual que é que garante prerrogativa, gente? Letra A, supremacia. Esse aí
Esse aí é o que, senhores? Um dos princípios basilares do direito administrativo. Quais são os dois basilares? Supremacia do interesse público, poderes e prerrogativa. Indisponibilidade, olha a palavra dizendo, indisponível. O interesse público não pode dispor, é indisponível, eu não posso abrir mão do interesse público. Então, são a base do direito administrativo. Vamos para a próxima, 14. O princípio fundamental da administração previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 88, que estabelece que os órgãos públicos devem buscar sempre a melhor utilização dos recursos. Olha ele entregando ouro ali, ó. A melhor utilização dos recursos disponíveis e a obtenção dos melhores resultados. Ele está falando de qual, meu querido aluno? Eficiência. 14C, eficiência. Legalidade, olha, já está falando que é legalidade, né? Não tem relação. Vamos para 15. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios explícitos. É a mesma coisa que expresso. Explícitos, escritos da administração previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Acerca desse tema, assinale a incorreta. Marca a palavra incorreta, gente. Pelo amor de Deus, sempre marca. Ele quer a incorreta. Destaque. Qual que é o gabarito incorreto aí? Essa é a questão da setup, tá? É bem truncada. Eu achei ela truncada. Vocês não acham ela um pouco truncada assim? Vamos lá, letra A. A administração deve fazer o que a lei determina. Sim, diferentemente do cidadão que pode fazer o que a lei não proíbe. Sim. Princípio da autonomia da vontade, artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O particular pode fazer tudo, para ele é a autonomia da vontade. Para a administração não, faz o que a lei manda ou o que a lei autoriza, é o que essa questão falou aqui. B, os atos da administração devem ser publicados amplamente divulgado, com exceção de hipóteses legais em que o sigilo é previsto e necessário, sim. Publicação é a regra, mas tem casos que é sigilo. Por exemplo, segurança da sociedade, segurança do Estado, investigação policial, são atos sigilosos. Beleza? Letra C. Os atos do público não são seus, e sim da administração. O ato não é dele, e sim da administração. O mérito ou demérito é do funcionário. Se o ato não é seu, por que o mérito ou demérito é dele? Por que o mérito e demérito é do cara? Não. O mérito ou demérito é da administração, porque o agente não atua como agente, ele atua imputado ao ente ao qual está ligado. A teoria da imputação. O mérito não, é da administração. Então, esse negócio de fazer uma obra, olha, eu fiz. Não, a obra é do Estado. A obra é da administração, né? Não é meu. Então, o mérito e demérito não é meu, é da administração. Mas, professor, eu teria dúvida. Vamos ver a D. Os atos da administração devem ser voltados para atender interesse. Os atos da administração devem ser voltados para atender interesse do coletivo. Essa também poderia, né, cara? Deve ser voltado para atender interesse do coletivo. Poderia recorrer, cara. Essa dava para... Mas aqui tá... volta. Olha o que eu falei. Eu caí no meu próprio dia que eu dei para você. O que ele quer? O que ele quer, cara? Olha aí, você chegou lá no final do gabarito, eu já estava buscando a correta. Olha que merda, caralho. Por isso que você tem que... Cara, eu sou TDAH, sabia? Não sei se vocês Eu sou TDAH, então eu tenho que marcar, assim, a questão bonitinha. Olha, que é incorreta para eu não errar. Essa tá correta, pô. Não tem nenhum erro. Ele quer a incorreta. Qual que é o erro da C? A parte final, risca lá para mim a parte final. O mérito e o demérito é do funcionário. Não. O mérito e o demérito é de quem? Da administração. Caralho, imagina você cometer uma cagada dessa na tua prova. Não vai, né? Ei, sabe qual é o pior? Quando a banca mete o gabarito na A, né? Aí o cara já vê uma seta, aí o cara não se atenta, já marca a primeira seta. Porra, dá uma dor de corno depois, não é isso? 16. 16. Então, a 15, qual é o gabarito da 15? Entenderam essa, gente? Alguma dúvida? 16. Sobre os princípios da administração, marque a correta. Que é a correta, tranquilo. O princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade são princípios expressos. E todos estão presentes desde o texto original. Não teve um que surgiu com a emenda constitucional 19 de 98. A Constituição é de 88. E teve um que vem com a emenda 19 de 98. Qual? Sim. É o último, né? Limpe. É esse último, porque antes o mnemônico era limpe. Aí veio a eficiência, o princípio da chamada reforma administrativa. Para a administração ser mais técnica, produzir melhor. Então, tá errado.
Continuando. B da 16. O princípio da publicidade representa a necessidade da ampla divulgação de todo e qualquer ato praticado pela administração, sem admissão de exceção. Pode ter exceção. Sigilo. C. O princípio da autotutela garante que a administração pode anular seus atos eivados de ilegalidade e revogá-la por motivo de oportunidade e conveniência, garantindo a apreciação judicial somente no caso de anulação. Não. Pode ter apreciação judicial na revogação também. Por quê? Se o cara... professor, mas a revogação, o ato é legal? Sim. Mas vamos supor que o cara afronta a lei numa revogação. Ele pode afrontar a lei. Ou ele descumpre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade numa revogação. Pode ser controlado também. Não estou falando que o judiciário revoga o ato da administração. Eu estou falando que o judiciário controla o ato da administração. E ele pode controlar tanto na anulação quanto na revogação. Esse é o erro dessa questão. Letra D, letra o quê? C, né? O princípio da autotutela garante, eu já falei isso, né? Vamos para D. O princípio da continuidade do serviço encontra guarida na Constituição, quando prevê que o direito de greve do servidor deve ser exercido nos termos e limites definidos pela lei. Sim. Para não parar o serviço, a greve tem que ser exercida nos termos e limites. Letra D é o gabarito da 16. Vamos para a letra E para ver o erro da E. O princípio da especialidade é encontrado na previsão constitucional de que somente por lei específica pode ser autorizada a instituição de autarquia, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação. Qual o erro dessa? Da letra E. Não entendi. Vamos lá. O princípio é encontrado na previsão constitucional que garante que somente lei específica pode ser autorizada, a instituição de autarquia corta, não é autorizada, é o quê? Criada. E tem mais um erro ainda. Tem mais um erro na letra E. Qual outro erro? Cabendo a lei complementar definir a área de atuação. Não. A lei complementar define a área de atuação de quem, meu aluno? Da fundação. Da fundação. Bora para a próxima, 17. 17. Esse princípio exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública. O administrador não pode buscar outro objetivo ou praticá-lo com interesse próprio ou de terceiro. Ele está falando de quem, meu querido? 17, letra C, impessoalidade. Impessoalidade. Administração pública no exercício da chamada autotutela. O que é autotutela? Rever os seus próprios atos. Ela pode fazer o quê? Pode, de ofício, anular ou revogar seus próprios atos, quando lesivo ao patrimônio público ou à moralidade. Pode, ele colocou pode, ele está usando pode, deve. Entende? Veja, a súmula fala pode, tá, gente? A súmula vinculante 473 fala que a administração pode. Mas o artigo 54, salvo engano, 53 da Lei 9784/99, lá ele fala deve. E a melhor palavra é deve. Porque se o ato é ilegal, a administração pode ou deve? É um dever. Mas cuidado, se cair a súmula, pode aceitar também, porque a súmula fala pode, a lei fala deve. Mas a questão está te orientando, ela está te direcionando. Entre escolher pode ou deve, você vai escolher qual? Deve anular, porque anular é ilegal. Se é ilegal, eu tenho o dever de anular. Então, já corta onde pode, não pode começar com pode aí. Deve anular seus próprios atos. Letra B é o gabarito. Você entendeu a diferença? Ela ficou jogando entre o pode e o deve. Aí você vai ser maceteado de concurso, né, meu querido? Anular o ato é ilegal. Se é ilegal, ela pode ou ela deve? Ela deve. Mas agora você vai ser maceteado de novo. A súmula fala como? 473. Pode. A lei 9784, que está no seu edital, fala o quê? Deve. Entre escolher um dos dois, você vai escolher qual? Deve. Pode aceitar os dois ou escolhe o deve. Raciocinou? Tem que saber jogo de questão. Isso é jogo de questão. Qual o gabarito dessa, então? 18B, né? Deixa eu marcar aqui. 19. Qual é o teu gabarito no 19? Qual o gabarito no 19? A administração deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele indicar o fato e o direito. Qual que é? Fundamentação. Fundamentação, indicar o fato e o direito é fundamental o processo. Fundamentação tem a ver com o quê? Com motivação. Gabarito, letra B. 19B.
E mais um bizu para você. Dentro dos elementos ou requisitos do ato administrativo, COFIFO, MOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. A motivação está dentro de qual desses? A motivação está dentro de qual desses? Ó, vamos ver aqui, vamos ver se. COFIFO, MOB. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. São elementos ou requisitos do ato administrativo. Ah, a motivação está aqui, Aline? Ah, começa com mo, deve estar aqui. Não, ela está aqui, ó. Motivação está dentro do elemento forma. Por que ela está dentro do elemento forma? Forma é as formalidades. E a motivação é justamente isso, fazer a formalidade, justificando os elementos de fato e de direito. É pegar, exemplo, vou dar um exemplo de motivação. Passou na guarda, né? Você deu um tapa na cara de alguém logo no primeiro dia. Opa, isso é um fato, elemento de fato. Direito. O regime jurídico lá prevê penalidade de advertência, suspensão ou até demissão. Direito, penalidade. Você pega o fato mais o direito, faz um liame dos dois, faz a subsunção que se chama, isso é motivação. A fundamentação. São os procedimentos. E aí, os procedimentos estão dentro do que? Da forma. Beleza? Tranquila, né? Vamos para 20. Olha aí, qual o gabarito? Essa aqui eu coloquei no quadro. Qual o gabarito aqui? Se errar essa, você vai queimar, hein, aluno? Qual o gabarito da 20? Razoabilidade é o princípio que objetiva a compatibilidade entre os meios e fim, de modo a evitar restrições desnecessárias e abusivas por parte da administração. Ok. Letra A. Nem veio diferenciando. Eu não trouxe aquela que a tua banca diferenciou. Eu acho que eu não trouxe nessa lista. Mas tem uma que a tua banca cobra aqui, ó. Ela pede para completar, salvo engano, aqui, ó. Ela cobra essas palavras e tem proporcionalidade nas alternativas. E você tem que escolher o que? Razoabilidade. Tá bom? Pega esse macete aqui. Bora para a próxima, então vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês fazerem até a 30 para a gente finalizar. Hoje vai ser porrada de administrativo, caralho. Falei, eu vou dar uma sova naqueles alunos de administrativo. Ô, nada, vocês estão bom demais, cara. É do caralho esses alunos aí. Poderes.
Sobre poderes tem um resumo pra você, não tem só um tantinho assim, ó. Tá só as palavras-chave lá pra você. Esse tipo de aula, o cara que não tá estudando não vai entender esse material aqui, tem que estar estudando, né? Porque é só os pontos principais pra você ficar relembrando. O cara que é zerado a primeira vez batendo um material desse, ele não vai entender muito, porque ele é muito direto, entendeu? Como é que tá o aluno do online? E pra passar a dúvida deles, se eles tiver dúvida.
Bora lá, senhores. Seguinte, ó, poderes. Poderes administrativos, ó, tem um resuminho lá no teu material. Bem diretão lá, vinculado, ó, vinculado. A administração faz, tá vinculada. Ela, por exemplo, ela tem que seguir exatamente aquilo, licença. Eu fui lá, pleiteei minha CNH, preenchi os requisitos, a administração é vinculada a conceder. Ah, e discricionário? Não, a administração tem liberdade. Exemplo, eu quero ter a arma de fogo, eu sou um particular, vou lá na Polícia Federal, peço uma autorização para porte ou posse de arma de fogo. A administração não é obrigada, é discricionária a conceder. E um macete, para lembrar o que é vinculado a discricionário, a palavra discricionário não tem a letra R, discricionário não tem 2 R's. As palavras que tem o R normalmente são o que? Discricionário, autorização, permissão, entendeu? Tem R, é discricionário. Tem um que quebra essa regra, que é a admissão, não tem R, o ato de admissão não tem R e é discricionário. Então anota, quiser anotar esse macete discricionário R, o outro vai ter e tal. Nem tem questão sobre isso, mas já vi algumas questões, você já mata aí. E agora lá, o hierárquico, qual é o nome dizendo? Poder hierárquico, poder de mando, comando, de delegar, eu transfiro para você, eu avoco sua função. Delegar, quem delega? Pode ser da mesma hierarquia ou, independentemente, não ser da mesma hierarquia. Avocar, eu puxo, só o superior. Pensa comigo, se vai pegar minha atribuição, cara, eu passei no concurso, estudei, se vai avocar, vai puxar, é qualquer um que avoca? Somente o chefe, somente o superior. Delegar, não. Delegar, passar, todo mundo quer passar. Pode ser de mesma hierarquia ou pode ser o superior também, beleza? Delegação, poder hierárquico, disciplinar. Aplicar penalidade para quem? Disciplinar. Ó, disciplinar, penalidade para quem, meu querido aluno? Servidores. E tem mais uma expressão que cai na prova. Pessoas que têm um vínculo jurídico específico. Exemplo, tem um contrato com a administração. Tem um vínculo, não é um contrato? Descumprir uma regra. É o poder disciplinar. Ah, e o poder de polícia também aplica penalidade. Qual a diferença? O poder de polícia é relação com particular. Aplica uma penalidade para o particular. Polícia para o particular. Beleza? É só a polícia que tem poder de polícia? Não, a guarda municipal não é tecnicamente órgão policial e está no contexto da segurança, mas não está com o nome polícia. Ela tem poder de polícia. A vigilância sanitária tem poder de polícia? Tem poder de polícia. E o último, né, o poder regulamentar, o nome dizendo de criar regulamentos. Via de regra, ele não inova. Essa expressão não inova, ele não cria direitos e obrigações. E qual que pode criar? O decreto autônomo, que está no 84, inciso 6 da Constituição, ele pode criar, ele pode inovar. Vamos para as questões que a gente vê certinho aqui. Questão número... Eu estou em qual? 21, né? Vocês vão me ajudando aí, né, meus queridos? Pô, eu trouxe 30 questões para vocês aí, me ajuda também, né? Bora lá, 21. O fechamento temporário de um estabelecimento comercial. Opa, fechou o estabelecimento. É o que, meu querido aluno? Qual o poder ali que está incidindo? Poder de polícia, é uma restrição, é uma limitação. Poder de polícia, cara, é o poder para conter o cidadão. Meu amigo, vamos te restringir. É um poder de limitação, restrição. Isso é o poder de polícia. É um poder que amplia direito. Nada, não amplia não, ele restringe direitos. Isso é o poder de polícia. Qual o gabarito da 21? Letra D. 22. Analise os itens abaixo. A tua banca faz isso. O poder de polícia permite a atuação preventiva, repressiva da administração para garantir o cumprimento das normas de interesse coletivo. Correto. A fiscalização sem aviso prévio não é legítima. Como assim? Você tem que falar pro cara que você vai fiscalizar ele? É isso que ele tá falando, que ó, a fiscalização sem aviso prévio não é legítima. Ei, meu amigo, eu vou te fazer uma autuação no dia tal e tal. Se prepara aí, fuja, prepara. Não, já tá errada, não. Pois a eficácia do poder de polícia depende da garantia do direito de defesa. Ah, vai mentir para outro, rapaz, não para mim aqui do Elite. Tá errado o item 2, entenderam, gente? A banca às vezes tenta passar o mel no cara e ela dá uma justificativa bem bonita, né, para tentar te enganar. Ela mete um erro e explica bem bonitinho depois, tá errado isso. 3. A interdição preventiva só é válida se precedida de decisão judicial. Não, um dos atributos, quais são os atributos? O DAC. DAC, D, discricionariedade, A, autoexecutoriedade, C, coercibilidade. Está no teu material esse macete aí. A autoexecutoriedade quer dizer que a administração chega e executa sem pedir para o judiciário. Ela não precisa pedir. Ela chega e faz. Por exemplo, ela chega e fecha o estabelecimento. Ela interdita. Beleza, senhores? Então está errado o item 3 também. Você está cortando, fazendo o jogo de cortar?
tem que macetear com isso. Isso ajuda muito. 4. A notificação pública tem como função comunicar formalmente ao administrado sobre medidas aplicadas, garantindo o direito posterior à defesa. É isso. Correto. Qual o gabarito, então? C. 22C. 23, vamos para lá. Sobre os poderes, assinale a correta. O poder hierárquico permite à administração aplicar penalidades a particulares. Não, não é o poder hierárquico, é o poder de mando, comando. Não é aplicar a penalidade. O poder disciplinar que aplica a penalidade. Pode aplicar para particulares? Pode, mas faltava uma palavrinha ainda no final. Particulares que têm um vínculo com a administração. Porque só aplicar a penalidade para um particular geral é qual poder? Polícia. Se for para um particular que tem um contrato, um vínculo, disciplinar. Sacaram a diferença? Então vamos para o próximo. Letra B. O poder disciplinar aplica exclusivamente aos agentes públicos. É isso? O disciplinar é somente para agente público. Não pode ser para particulares que têm um vínculo jurídico específico. Exemplo, um aluno que está na escola, sofre uma penalidade lá da escola. Qual o poder incidente? O aluno sofreu uma penalidade na escola. Qual o poder? Disciplinar. Ele tem um vínculo com a administração. A matrícula dele é um vínculo. Letra C. O poder regulamentar confere ao chefe do executivo competência para expedir decreto e regulamento visando a fiel execução da lei. Correto. Regulamentar visa a fiel execução da lei. Bora lá. Letra D. O poder de polícia é exercido apenas pelos órgãos de segurança pública. É isso? Só os órgãos de segurança pública têm poder de polícia? Não. Os diversos órgãos. O poder discricionário está subordinado à vontade política do administrador. Não. Poder discricionário ele tem que atender à lei. Não é porque é discricionário que não atende à lei. Tem que atender à lei e tem que atender ao interesse público, não vontade política. Então erra a questão em falar em vontade política aí. Beleza, senhores? Vamos para 24. Então 23, letra... Caralho, que banca que gosta de colocar C, né? 24, qual é o teu gabarito? Então vamos lá, então vamos marcar 24. Eu já coloquei, né? Tudo C, 23C, 24C. Tá, calma, vamos. 24, letra A. O poder de polícia representa atuação estatal ampliativa? Essa palavra está errada. Na esfera de interesse do particular. Se fosse ampliativa, ele estava concedendo um monte de direito. E o poder de polícia é restritiva de direito. A palavra ampliativa está falando que está ampliando. Não, o poder de polícia é justamente o contrário, restringir o direito do particular. Aí continua. Eis que oferece vantagens diretas e indiretas aos indivíduos. Não, meu. Poder de polícia é o poder de restrição do particular. Letra B. A compreensão atual do poder de polícia é que ele se circunscreve, quer dizer que ele se limita, tá? Circunscreve quer dizer que ele se limita, ele se restringe. Ele se restringe apenas no oferecimento de segurança pública, é isso? E o poder de polícia se limita, se circunscreve apenas à segurança pública, gente? Vários órgãos podem ter poder de polícia. Na guarda eles costumam brincar, né? Que a guarda não tem poder de polícia. Ah, como assim? A guarda tem sim. O guarda é quase polícia. E vai ser polícia. Daqui a um tempo vai alterar a Constituição, o guarda vai estar lá no hall de 144, vai estar tudo feliz e vai sair abordando todo mundo, dando tiro, e o guarda fazendo cagada, perseguição, e eita, segura o guarda. Ninguém vai pedir o guarda com brevê, o guarda é foda, meu amigo. O cara que é guarda, ele treina pra caralho. Eu conheço uns guardas municipais que são muito mais treinados, porque o cara faz o a mais, entendeu? Às vezes o cara, eu já sou da segurança e tal, e o guarda quer mostrar trabalho, entendeu? E eu sou favorável, sabe por quê? Fiquei pensando, só a única preocupação minha é a guarda ficar na mão de prefeito, né? Que prefeito é uma desgraça, né? Prefeito é uma desgraça. E com o órgão de segurança pública na mão, meu Deus. Só a única preocupação. Mas sabe qual o lado bom? Que a segurança vai estar aproximada, cara. Se a tua cidade der merda, você vai cobrar lá direto do prefeito e o guarda tá lá direto contigo. Vai ser mais aproximado. Então eu acho que vai dar bom aí, hein? Quando o guarda virar polícia, não vai sobrar nenhum vagabundo no sentido de atuação repressiva e cumprimento somente da lei, entendeu? Sacaram, né? Mas não é nada de sacanagem, não, pô. Não vai interpretar errado. Hoje em dia não pode falar nenhuma merda, né? Tá, volta. A Juliana já tá lá ouvindo o vídeo. 24.
Me ajuda lá na 24. O poder de polícia representa a atuação estatal ampliativa? Está errado. B. A compreensão atual do poder de polícia é que não se limita. Letra C. A característica do poder de polícia? A limitação da liberdade e da propriedade em benefício do interesse público? Sim. É o gabarito. Por que cadê está errado? O exercício do poder de polícia não pode ensejar a cobrança de tributos. Isso é bem específico. Poder de polícia pode ter tributo. E qual tipo de tributo especificamente? Anota do lado. Taxa. Taxa. Exemplo, você vai lá querer teu porte, querer tua arma de fogo. Você tem que pagar uma taxinha, não tem que pagar taxa? Isso é incidência do poder de polícia, cobrar taxa. E a taxa é uma espécie de tributo. Bem específica essa questão. Anota isso aí, você não erra mais se cair. Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas no poder de polícia. Quer dizer, não pode fiscalizar. É isso, gente? Viajou, dá um tapa na cara dessa banca, então. 25. Não entendi. É taxa. Por exemplo, você vai lá na PF. Você vai lá no órgão de vigilância. Você vai pegar, por exemplo, uma autorização. Aí cobra uma taxa de você. Ele vai consentir, por exemplo, uma licença, uma autorização e tem aquelas taxas. Esse consentimento, uma das etapas do poder de polícia é o consentimento de uma atividade para o particular. Quando a administração consente, ela pode cobrar taxa. Tem esse exemplo e tem um exemplo, por exemplo, da arma de fogo. Você vai lá, tem que pagar a taxa. Quando a administração te concede um direito, ela cobra aquela taxa. Especificamente isso. Cuidado, especificamente tributo, taxa. Tributo, taxa. Se falar imposto, está errado. Poder de polícia, o tipo de tributo é o quê? Taxa. Aquilo só falou tributo. Tributo é gênero, é genérico. Isso é direito empresarial. Vocês não precisam ir acima. Só saiba que a espécie de tributo é a taxa. Se falar que é imposto, está errado. Se falar que é outra coisa, está errado. É tributo, taxa. Beleza? Para cima. 25. Qual que é o gabarito da 25? Qual a palavra-chave? Quando a administração, após o devido processo administrativo, aplica a penalidade a servidor. A penalidade, ela faz em razão de qual poder, gente? 25, C, disciplinar, tranquilo essa. 26, quando a administração pública avoca atribuições que não seja competência exclusiva do... Esse aqui ele colocou 3. Então vamos ver o primeiro. Quando ela avoca, qual que é o poder? Aí ele colocou uma vírgula. Quando ela delega, qual é o poder? Hierárquico. E aí ele continua. E quando ela cria limitações? Polícia. Qual o gabarito? Letra B. Ah, não estava só na C, né? Letra o quê? B. Toma-te, maldito. Às vezes eu não tomo meu remédio, assim mesmo, tá, gente? 27. Por isso que eu reprovei já em 2 psicológicos. É nada, pessoal, eu sou normal. Eu sou normal. 27. A respeito dos poderes, assinale a correta. A remoção do servidor da sua lotação como uma forma de punição. É um exemplo de abuso de poder? Está aqui essa questão. Pega para mim, fazendo um favor. Né? A remoção de um servidor como forma de punição. Olha aqui. Obrigado. A remoção, ele falou que é abuso de poder. Ó, o abuso de poder é o quê? É o gênero. E quais são as espécies? Excesso de poder, o cara viola qual elemento do ato? Competência, ó. C, viola competência, é um macete. Fora ou extrapola. Exemplo, eu sou agente de polícia, eu resolvo fazer um inquérito policial. Posso fazer inquérito? Eu tenho competência para fazer inquérito policial, agente de polícia? Quem faz o inquérito? O delegado. Eu atuei fora ou extrapolei a minha competência. Eu cometi o que é abuso de poder na modalidade excesso. Desvio de poder... Eu violo o quê, gente? Tem bacete? Não tem, porque você sabe um, já sabe o outro. Desvio de poder viola o quê? A finalidade do ato. Exemplo, eu tenho competência para te remover. Eu sou delegado, eu tenho competência. Mas porque eu estou puto contigo, para te punir, eu removo você. Opa, remoção é para punir? Remoção não é para punir. Remoção é para organizar o quadro funcional da administração. Mas como forma de se vingar e tal, de te sacanear, eu te removo. A remoção punitiva... que não pode ser, ela é uma forma de desvio de poder ou desvio de finalidade. É uma forma de abuso, porque o abuso é o gênero, é o maior. O que a questão falou aqui? Ó? Ela falou qual que é? Ó, a remoção de um servidor de sua lotação originária como forma de punição é um exemplo de abuso de poder, sim. É um exemplo de abuso de poder. Ele nem quis diferenciar, ele só bateu no gênero. Gabarito, então, da 27, letra
A. Entenderam, gente? Vamos para cima. Letra B. O poder regulamentar é a prerrogativa que a administração possui para complementar as leis com vista à sua efetiva aplicação, não sendo possível, contudo, a inovação. É possível a inovação, sim, de forma excepcional. É possível de forma excepcional, via de regra, não é possível, mas de forma excepcional pode inovar no ordenamento jurídico. O artigo 84, inciso 6 da CF. Letra C. Em razão do poder hierárquico, o subordinado deve cumprir todas as ordens emanadas do superior. Se tem hierarquia, eu tenho que cumprir tudo que o meu chefe mandar. Tudo que ele mandar, eu vou cumprir. É isso, aluno? Se for uma ordem manifestamente ilegal, eu não cumpro. Dá um tiro no cara lá. Pô, como assim, meu chefe? Como assim você é atirando no cara? Não. Letra D. O poder disciplinar não atinge o particular que esteja ligado à administração por algum vínculo. Disciplinar atinge o particular que tem um vínculo. Letra E. O atributo da discricionariedade não é aplicável. É um atributo, sim. É o DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder de polícia. 28. Qual é o teu gabarito? Qual é o teu gabarito da 28? Vamos lá. Ele quer a incorreta, tá, meu querido? Cuidado com isso aqui. Ele foi bom, né? Ele deixou em letra maiúscula. O poder regulamentar consiste na possibilidade de o chefe dos poderes editar atos administrativos gerais e abstratos? Sim, correto. Letra B. A administração pode anular seus próprios atos quando evade e visto que o tornem legais, ou revogar por motivo de conveniência e oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Correto também. E olha aqui, ele usou o pode. Tá vendo? Aqui é a súmula 473. Aqui está correto também, usou a súmula 473. C. O poder hierárquico é o poder que dispõe a administração para organizar, distribuir funções. Isso é o poder hierárquico. Letra D. O poder público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro da esfera de competência, atua afastando do interesse público. Desvio de poder, mesmo dentro da competência, mas foge do interesse e foge da finalidade. Está correto também. O gabarito é a letra E. É possível que o agente administrativo avoque para sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente da mesma hierarquia. Para avocar, nem lascando. Avocar é puxar. Se você quer pegar a minha atribuição, meu querido, não é qualquer um que pega a minha atribuição. Passei no concurso e tal. Quem que avoca? Só o superior. Mesma hierarquia pode avocar? Mesma hierarquia pode delegar? Delegar é passar. Todo mundo quer passar. Pode delegar? Pode. Mesma hierarquia pode delegar. Mas avocar somente o superior. E aqui ele erra, falou que é agente de mesma hierarquia. Corta a palavra mesma hierarquia. 28, letra E. 29, marca correta. Qual o gabarito? 29C. Vamos ver. O poder hierárquico é aquele que organiza e coordena. Sim. Qual o erro da A? O poder de polícia confere à administração o direito de restringir direitos sem necessidade de previsão legal. Precisa de previsão. Letra B. O poder regulamentar autoriza o servidor a criar normas que substituem as leis. Regulamentar não visa substituir a lei. Ele visa regulamentar, visa complementar. Letra D. O poder disciplinar permite à administração aplicar sanções exclusivamente ao servidor. Não é exclusivo. Pode ser para pessoas que não são servidores, que são particulares, que têm um vínculo jurídico específico. Vai ser por osmose, vocês vão aprender isso aqui. 29, então, qual é o gabarito? Letra C. 30. Para finalizar, vocês tomar um café, comer uma tapioca, sei lá. Em geral, o abuso de poder ocorre quando o agente ultrapassa os limites de sua competência ou se afasta do interesse público. Olha aqui. Ele pegou os dois conceitos. O agente, quando a gente ultrapassa o limite da tua competência, atua fora, ultrapassou. Ou se afasta do interesse público. O interesse público é a mesma coisa que finalidade. Ele falou o conceito sem especificar os nomes. E o conceito está 100% no padrão, item 1 certo. 2. Descabe a autotutela para invalidar ato praticado com desvio de poder, devendo, nesse caso, a anulação ser feita judicialmente. Como assim? O cara cometeu abuso de poder. Na modalidade, ele falou o quê? Qual modalidade? Desvio, aqui embaixo. Eu cometi desvio de poder. O ato é ilegal. Se o ato é ilegal, ele falou que não pode ter autotutela. E o que é a autotutela? Ele misturou. A autotutela é rever. Na autotutela eu posso fazer duas coisas. Ou anular ou revogar. Nesse caso, como o ato é ilegal, eu vou fazer o quê? Anular. E ele falou que não pode ter autotutela. E ele disse o quê? Deve pedir judicialmente. Não, meu amigo, está errado. Beleza? Então o 2 está errado. Todo abuso de poder
Afronta a legalidade. Sim. Todo abuso de poder, o gabarito é o quê? C. 30C. Vamos pro lanche e aí depois a gente continua com mais 20 questões. Depois do intervalo vamos falar o quê? Sobre responsabilidade civil do Estado e atos administrativos. Atos é um tema mais denso ali, mas a gente vai facilitar para vocês. Hoje é o caralhado de direito administrativo.